Chegamos ao episódio final da série Amazônia, a maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Encerramos essa primeira visita a um tema fundamental para o Brasil, o dilema amazônico, abordado com maestria por Aldo Rebelo. Nesse episódio número 14, Aldo Rebelo faz uma síntese dos desafios contemporâneos para a Amazônia brasileira, que segue sendo alvo da cobiça internacional como há 531 anos. 6 anos do Brasil ser oficialmente descoberto, quando Portugal e Espanha dividiram o mundo em 2 bandas através do Tratado de Tordesilhas. No ano de 2023, um grupo de 23 entidades do estado do Pará emitiu uma nota de protesto contra a negação por parte do IBAMA da abertura de um poço experimental da Petrobras no litoral do Amapá e também no estado do Pará. O protesto era exatamente a insatisfação de associações empresariais e de empreendedores com o gesto do IBAMA, que praticamente condena o estado do Pará e a Amazônia ao congelamento da atividade econômica. Eu vou iniciar o depoimento neste episódio lendo um trecho da nota dessas entidades, porque ela é esclarecedora do sentimento da Amazônia e do Pará com a atitude, que é uma atitude quase que de colonialismo do resto do Brasil, principalmente da imprensa do Sul e do Sudeste e das corporações e da burocracia de Brasília em relação à Amazônia. Vejamos a nota. A nota diz o seguinte: a nota do Centro das Indústrias e mais 23 associações de industriais e produtores do estado do Pará em protesto contra a retirada da sonda da Petrobras da costa do Pará e do Amapá. Nós, sociedade amazônica, sofremos a dupla pressão, a do mundo que não deseja ver o Brasil como uma grande nação, impedindo, sob as mais diversas manobras, a criação de uma infraestrutura na Amazônia, seguida da pressão das regiões mais favorecidas do nosso país, que insistem em nos ver como uma colônia à mercê de suas bondades. A Amazônia, o povo amazônida, tem total responsabilidade para manter suas exuberantes florestas e as águas puras de seus rios bem cuidados. Não aguenta mais ver pessoas que apenas conhecem nossa região por meio de mapas ou imagens insistirem a dizer o que devemos fazer. Precisamos de um estadista para nos resgatar desse embaraço. Já tentamos o debate científico, mas os malfeitores da Amazônia não aceitam. Distorcem nossos argumentos com narrativas vazias e sem nexo. Para reflexo, cabe aqui a frase do escritor G.K. Chesterton, abre aspas: chegará um dia em que será preciso desembainhar uma espada para afirmar que o pasto é verde. Manifesto publicado em 2023 pela Federação das Indústrias do Estado do Pará e mais 23 entidades. O Manifesto das Empresas do Pará revela exatamente uma situação de quase desespero e impotência diante do cerco e da pressão dos órgãos ambientais de Brasília, do Ministério Público Federal e de uma parte da mídia do Sul e do Sudeste. Eles se reúnem para tratar a Amazônia como um administrador inglês tratava uma colônia africana. Eles sabem de tudo e a Amazônia tem que se submeter aos caprichos e às orientações. Chegou o caso de um jornal de São Paulo promover um seminário em Belém do Pará e até o mediador ou a mediadora foi uma jornalista que foi de São Paulo. A imprensa do Pará tem uma grande tradição de grandes jornalistas. É uma imprensa quase que bicentenária. Por que é que vai se submeter a esse capricho? Ou seja, precisa trazer um mediador ou uma mediadora do Pará para passar o microfone no seminário sobre a Amazônia, promovido na Amazônia? Não, isso é agressivo, isso é inaceitável. Mas o que nos cabe aqui debater é o seguinte: qual é o projeto para a Amazônia? O projeto para a Amazônia tem que envolver 4 grandes objetivos e 4 grandes preocupações. Qual a primeira preocupação?
A primeira preocupação é com a soberania. A Amazônia é brasileira e cabe aos brasileiros, principalmente aos amazônidas, a decisão sobre o seu destino, o desenvolvimento da Amazônia. Esse é o primeiro princípio. Qualquer debate sobre a Amazônia tem que começar pela afirmação da soberania do Brasil sobre a Amazônia. A internacionalização da Amazônia, minhas senhoras e meus senhores, não é a internacionalização da Amazônia para os pobres, para os povos do mundo. A Amazônia só seria internacionalizada, em uma hipótese absurda, para ser submetida ao domínio das grandes potências, como é a realidade do mundo. Aliás, a revista norte-americana, Foreign Affairs, que é a mais antiga revista dos Estados Unidos e a mais importante sobre política externa e geopolítica, tem uma série de ensaios e no fim o ensaísta diz o seguinte: se alguém pensa que poderá ser cidadão do mundo, não será cidadão de nenhum lugar do mundo, porque você só poderá ser cidadão se for cidadão do seu país. Essa que é a verdade. Então esse é o primeiro princípio da soberania. Qual é o segundo princípio? Do direito ao desenvolvimento da Amazônia. Nós não podemos aceitar que a região mais rica do mundo, a maior fronteira mineral, a maior fronteira de biodiversidade, a maior fronteira de água doce, a maior fronteira da agropecuária, conviva com a população mais sofrida do Brasil. Nós sabemos onde é que ficam os piores indicadores sociais do Brasil? Ficam na região mais rica do Brasil. Onde é que está o pior índice de mortalidade infantil? Na Amazônia. De analfabetismo? Na Amazônia. De doenças infecciosas? Na Amazônia. Os piores indicadores de saneamento básico? Na Amazônia. De água tratada por domicílio, na Amazônia. E onde é que está a região mais rica do Brasil? Na Amazônia. Não, isso nós não podemos aceitar. Agora, dizem isso para proteger o que? As populações indígenas. Não protegem ninguém. Eu conheço as aldeias indígenas da Amazônia. Quando o IBGE recentemente divulgou os municípios com os piores indicadores de analfabetismo, sabe qual foi o município que liderou? O município de Roraima, que eu conheço, Iramutã, onde o prefeito é índio, o vereador é índio, o secretário é índio. A maior parte da população é indígena, mas tem o pior índice de analfabetismo. Outro município importante no sul do Pará, Jacareacanga, também com predomínio de população indígena, lidera esses indicadores sociais absurdos. Isso prova que essas ONGs, que essa gente que diz que protege ninguém, não protege nada, protegem os seus próprios interesses. O terceiro princípio é a proteção das populações indígenas. Agora, como é que você protege as populações indígenas? Há uma política de congelar a Amazônia, demarcando terras indígenas, inclusive onde não tem índio. Isso não tem nada a ver com proteção dos índios. Os Yanomamis estão lá com uma área de 96 mil quilômetros quadrados, maior do que Santa Catarina. Aí vai ver lá a situação dos Yanomamis subnutridos, as costelas de fora, doenças infecciosas, tuberculose. Quando eu passo no área Yanomami que volto para São Paulo, meus amigos médicos não tem que fazer o teste de tuberculose. Por quê? Porque é uma área de alta incidência, de alta contaminação. As populações indígenas estão lá. Expulsaram a atividade econômica, os arrozeiros. Eu vi a Índia chorando, não deixe expulsar esses arrozeiros. Eles ajudam aqui, fazem doação de arroz, empregam uma parte da população. A outra mãe disse, não, eu não quero minha filha andando por dentro da mata. Eu quero minha filha em contato com outras crianças, com outras adolescentes. Agora vai o pessoal das ONGs e diz, não, isso aqui não pode ter água, não pode ter luz, porque vai mudar a cultura deles. Isso eu vi lá em Roraima. Agora ele tem água, ele tem luz, ele tem internet, ele tem tudo. O índio não pode ter porque vai mudar a cultura dele. Ou seja, o índio tem que viver como seus antepassados, no Neolítico. Eu disse lá para um amigo meu inglês, que tinha outro amigo antropólogo, que estava preocupado porque os últimos índios que não sabem, não dominam a aritmética, iriam desaparecer. Eu disse, os teus antepassados também não dominavam a aritmética, não. Ninguém dominava a aritmética, ninguém tem internet, todo mundo vivia como... Agora, os nossos têm que continuar vivendo desse jeito. Os seus antepassados, lá da Escócia, lá da Grã-Bretanha, que viviam também de tanga pelo meio do mato, sem internet, sem estrada, sem luz, mudaram de vida. Os nossos têm que continuar vivendo. A Índia tem que ter o parto dela como as suas antepassadas tinham. Aí você encontra lá em Roraima, pessoal, no meio das estradas, aquelas índias com a barriga pela boca, já para ter filhos, caminhando a pé pela estrada atrás de um hospital. Por quê? Porque querem ter o parto com assistência médica. Aí vão para Roraima. Não, eu acho que isso é inaceitável.
A população indígena precisa, naturalmente, do apoio para proteger os seus costumes, a sua cultura, a sua tradição, a sua variedade linguística, tudo isso é importante. Mas precisa de fazer isso com direito ao desenvolvimento, à luz elétrica, à água encanada, à infraestrutura, à escola de boa qualidade, à saúde. Precisa, tá certo? Isso que uma antropologia colonialista acha que não, que isso vai atrapalhar a cultura, não. Então precisa proteger as populações com escola de boa qualidade. Olha, Portugal, em 1750, já tinha uma lei chamada Diretório dos Índios, que obrigava a ter escola para as crianças indígenas. Escola para meninos e para meninas. E quando não tinha professor para as meninas, elas podiam frequentar a escola dos meninos até a idade de 10 anos. Isso em 1750, o Marquês de Pombal que propôs que os indígenas tivessem prioridade nos cargos públicos. Vereador, primeiro o índio. Oficial de justiça, primeiro o índio. E outras funções. Juiz de paz, primeiro o índio. Isso tudo era política de Portugal em 1750, proibição de escravização dos índios. Hoje eles querem manter o índio numa escravização moderna, que é a escravização espiritual. O índio tem que se submeter aos caprichos dessas ONGs e dessa antropologia, porque acha que eles têm o segredo de como o índio deve viver. Não, isso é inaceitável. Então, a terceira questão, o terceiro princípio de um projeto para a Amazônia é a proteção das populações indígenas, dos brasileiros que permaneceram à margem do processo de integração. O meu princípio é o princípio do Rondô. O índio tem que ser integrado à sociedade nacional. Integrar o índio à sociedade nacional não é acabar com a sua identidade. O nordestino está integrado à sociedade nacional e ele não deixa de ser nordestino. O gaúcho não deixa de ser gaúcho. O carioca não deixa de ser carioca. O pantaneiro não deixa de ser pantaneiro. Então vai preservar seu sotaque, no caso assim dos nordestinos ou dos gaúchos, sua culinária, seu gosto musical, sua cultura, mas vai se incorporar de outras formas, como as nossas populações indígenas devem ser incorporadas com seus direitos sociais, direitos econômicos e assim por diante. E o quarto princípio desse projeto é exatamente o princípio da proteção do meio ambiente. Vamos fazer um inventário de tudo que existe de meio ambiente na Amazônia. Agora, que os outros também façam o seu. O nosso inventário é esse. O estado do Amazonas, com 1.571.000 quilômetros quadrados, tem 95% de toda a sua área preservada. É um pouquinho mais. 95%. Do jeito que Deus criou. Do jeito que Cabral encontrou. Como é que está a França, a Alemanha, a China, a Rússia, a Inglaterra, a Espanha, a Itália, mas principalmente os ambientalistas do mundo, que são aqueles países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca? Como é que é o seu inventário? Apresenta o teu inventário dos recursos que vocês protegeram, do meio ambiente que você preservou. É isso que o Brasil precisa fazer. Mais do que o inventário, deveríamos fazer um anuário, porque nós temos ampliado as nossas áreas verdes, inclusive na agricultura. Vamos fazer esse anuário e pedir que os outros façam. Não vai ter a Conferência do Clima? Vamos propor um código florestal para o mundo. O nosso é esse. Qual é o código florestal dos americanos, da França? O que é que eles protegem dentro da propriedade? Exigem de nós 80% na Amazônia. E nos Estados Unidos, zero, não protegem nada. Mata ciliar, nós temos. Qual é a mata ciliar da Suécia? Eu conheço lá. Conversei com a ministra do Meio Ambiente lá na Suécia. Ela perguntou, dos índios, da Amazônia. Eu expliquei tudo direitinho e disse aqui como é. A nossa reserva legal é 80% da Amazônia. A sua é o quê? Ela olhou para mim com espanto, com incredulidade. Chamou lá um assessor que pesquisou e voltou e disse, não, isso não existe no direito sueco. Na Suécia tem uma potente indústria de madeira. Quando era ministro da Defesa, eu visitei a Suécia. Saí com o ministro da Defesa da Suécia para almoçar. No caminho, toda a estrutura de construção civil era de madeira, não vi uma estrutura metálica, e eu perguntei, por curiosidade, não usam metal? Ele disse não, que nós não produzimos, nós produzimos madeira. Por essa razão é que eles financiam essas ONGs e nós usamos aqui no Brasil desses caminhões, Scania, Volvo, caminhões gigantes, resistentes. Sabe por que a Suécia criou esses caminhões? Para transportar madeira na Suécia. E aqui no Brasil, se você tiver alguma atividade com madeira, você tem que esconder, porque virou quase um crime você falar na palavra. Não, eu acho que isso o Brasil tem que enfrentar.
Ou seja, o Brasil tem que proteger o meio ambiente, mas tem que propor que os outros também apresentem o seu inventário. Então esse é o projeto para a Amazônia: soberania, desenvolvimento, proteção dos índios, proteção da natureza. Isso tudo tem que ser integrado. O Brasil não pode renunciar a proteger o meio ambiente e nem pode renunciar ao direito ao desenvolvimento. Eu queria encerrar esse episódio fazendo exatamente alguns agradecimentos. Agradecimentos ao passado, aos portugueses, aos navegadores, ao soldado português do Pedro Teixeira. Um agradecimento ao diplomata português que ajudou a conservar essa Amazônia para o Brasil. Então, aos nossos amigos de Portugal, nós devemos também o esforço e a tenacidade deles, que nos deixaram como herança essa Amazônia continental. O nosso agradecimento também aos tuxauas, aos chefes indígenas que no passado, com o arco, a flecha, suas lanças, ajudaram a proteger a Amazônia para o Brasil. A esses chefes, inclusive os que se aliaram com os portugueses, nós devemos também esse pleito de gratidão. Às nossas avós maternas indígenas, que ajudaram a criar essa população mestiça da Amazônia também, a nossa gratidão, nosso agradecimento. Aos chefes que lutaram, inclusive, contra o colonialismo português, como a Juricaba, que nos deixou um exemplo de heroísmo, de tenacidade, de não aceitar a submissão do seu povo, também a nossa referência e o nosso agradecimento. Aos jesuítas, aos mercedários, aos franciscanos, a todas essas ordens religiosas que ajudaram a sustentar com a fé, com o crucifixo, a presença portuguesa, que depois virou presença brasileira na Amazônia. Foram essas ordens religiosas que fundaram boa parte dos núcleos que se transformaram em cidades da Amazônia. E aos intelectuais amazônidas, a gente de grande qualidade, como Leandro Tocantins, como Samuel Benchimol, como Arthur César Ferreira Reis, Márcio Souza, Raimundo Moraes, foram alguns desses intelectuais que deixaram exemplo como pesquisadores, como brasileiros amazônidas, que ajudaram a revelar a Amazônia e para o Brasil. E tantos outros, que naturalmente eu vou esquecer de muita gente importante, mas pelo menos em nome desses eu quero deixar a minha gratidão à academia, aos ensaístas, aos pesquisadores, aos cronistas, aos literatos e a todos os que fizeram hoje nós nos lembrarmos de que essa Amazônia foi uma epopeia de luta, de resistência militar, de resistência social e de resistência intelectual. E que sejamos dignos desses nossos antepassados, protegendo a Amazônia para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos e para os que virão depois de nós.